Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo. A atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta, logo mais quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Com enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia, para as futuras experiências de fraternidade, num imenso cantochão de humildade e afeto, a vida em todas as suas manifestações, a fim de que todos nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós. Estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas, capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularista, a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. Ante o silêncio eloquente, o benfeitor espraiou o olhar por todo o auditório sinceramente comovido e prosseguiu. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua se a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Compreendamos que não se trata de uma renovação quântica, de um para outro momento, mas estes dias são um prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. A questão da imunidade pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com a intubação do paciente e os seus efeitos.
Cabe-nos inspirar cuidados, logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não nos deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais de defesa. A grande batalha está em fase inicial, e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. O nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Nesse íntere, enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas sobre o imenso auditório, que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Outras vozes enunciaram palavras de amor em torno do testemunho humano durante a terrível pandemia. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando-nos de coragem e fé, ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. O dia abençoado raiou brilhante, em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva. Assim como exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância, e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Em pleno campo de batalha. Terminado o majestoso encontro, unimo-nos a alguns grupos emocionados, em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário, e caracterizados pelas incertezas em que a pandemia estava deixando em toda a parte por onde passava. Em alguns países, alcançava a linha máxima da contaminação, para o natural recuo, e até mesmo arrefecimento, que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde geravam muitos conflitos, em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas, em vigorosa quarentena ou a liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos, os de natureza econômica. Empresas sem patrimônio de sustentação começaram a demitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar. E caso a quarentena se prolongasse e a falta de produção alimentícia caísse, o surgimento de um novo problema. Indivíduos perversos e organizações internacionais que sempre se contentaram com a desgraça dos países pobres começaram a semear insegurança. E os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas, com ameaça de perturbação da segurança pública. O esforço de todos nós tinha por impositivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nesses momentos terríveis, aventureiros desumanos aproveitam-se para ganhar benefícios ilegais. Os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu, e agora o trai de forma cruel, movimentando-se nas casas de lei, especulando vantagens, comportando-se de forma turbulenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas, deixadas em plano secundário. Após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país, retornamos preocupados à nossa sede de trabalho, para mergulharmos na ação, que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou 2 a 2 a Galiléia e aos seus arredores, a fim de prepararem o solo para a ensementação do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupamentos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser, e assim que chegamos à nova sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada
de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante, em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva, assim como exemplo de amor, para vencer os bastiões da ignorância, e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura, que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, num modernismo vulgar, típico da vida moral de cada um. E o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados, de mais ou menos mesmo quilate emocional, dando vaza a vinculações perigosas, por se tratar de um outro tipo de epidemia, a de natureza moral. Os grupos humanos, invariavelmente, se encontravam enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que se lhe agudizavam as preocupações, os problemas em que se encarceravam, de natureza servil. Certamente outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedamos, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém. Notamos espíritos nobres, interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que o conduziam como um fardo desagradável. A diretora providenciava constante contato com excelentes educadores, que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Vimos que estes se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa, e não apenas da instrução, quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas, e que é o instrumento mais valioso da existência humana, para o sucesso e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Também notava o ódio de alguns obsessores, vinculados a crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade, sendo mais atenazados pelos seus adversários, que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aulas. Porque a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações, dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas, que passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção uma paciente afrodescendente, que fora trazida em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta com sudorese, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação. Mas notamos a presença de um adversário desencarnado, que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças,
ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo, em sucessivas ondas escuras, que ela deglutia, constituídas por energias deletérias, que exteriorizava um odor nauseabundo, como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção, e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada, com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório, após explicar-lhe a providência tomada. Ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, Ao sentir-se livre da constrição, a que era submetida pelo Vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam um pântano, onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco, a tosse diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora da Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar. Chorou, implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e a sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-a a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma côdea de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas. Num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. Continua no próximo vídeo. obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.